Olá, alunos do Colégio Militar, eu sou o Tenente Soares, professor da nova seção de apoio pedagógico, e essa aula é de matemática para os alunos do 7º ano. Vamos falar aí de pares ordenados. A ideia é ajudar aí a galerinha que está estudando. Então vamos lá, nessa aula eu vou falar aí da matéria que foi dada na última semana e fazer alguns exercícios que estão no livro de vocês aí. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos para a sala de aula. Então, pares ordenados e o sistema cartesiano. Então, vamos lá, vamos representar isso aí. Bom, a gente, quando vai definir um par ordenado, a gente tem dois elementos aí, né? São par ordenado. A forma de representar é entre parênteses e separados por vírgula. Essa separação não pode ser por ponto, isso é uma representação que é muito bem definida. Então, são entre parênteses separados por vírgula. O primeiro elemento aqui representa a variável x, o segundo elemento a variável y. Então, se a gente tem aí um par ordenado, vamos supor aí 2 e 4, significa que 2 é o elemento x, e 4 é o elemento y. E isso aqui vai representar para a gente um ponto aí no espaço, num sistema qualquer. Então, a representação de pares ordenados. Vamos escrever aqui. A representação é sempre separados por vírgula entre parênteses. Então, a representação é essa. Cuidado para não confundir. Representação entre parênteses separado por vírgula, certo? E aí a gente vai indicar aqui, né? Tem aqui esse exemplo lá do livro de vocês, do livro do N. Silveira. Temos aqui dois eixos e vamos indicar aqui, vamos encontrar os pares ordenados, representados aqui por esses pontos. Lembrando, cada par ordenado representa um ponto. Vou escrever aqui, ó. Então, cada par ordenado representa um ponto. Esse par, lembrando, com as coordenadas separadas por vírgula, entre parênteses, cada par representa um ponto. E esse ponto é x, y, certo? Aqui, ó, o x está nesse eixo e o y nesse eixo. Então, a gente vai analisar aqui essas variáveis aí. Bom, vamos começar aqui por esse ponto, ponto R. Bom, no ponto R, vou trocar a cor. No ponto R, a gente tem dois valores correspondentes. Ó. Um aqui no eixo X e um outro aqui no eixo Y, né? No eixo horizontal e no eixo vertical. Se a gente traça, não precisa nem traçar, né? A linha já está aqui, ó, e traz aqui no eixo Y, no eixo X, o valor aqui que representa é o A. Então, a gente vai dizer que R é igual, entre parênteses, no primeiro elemento, a gente encontra aqui na reta X, no eixo X, é o A. Então, A. Separa por vírgula e vamos procurar o segundo elemento. O segundo elemento é lá no eixo Y. Nós já tem aqui a reta facilitando a nossa vida. É o 5. Então, é A, 5. E assim a gente representa o ponto R. Certo? Dá para entender, né? O ponto R tem como primeiro elemento A, que é o elemento aqui no eixo X, e como segundo elemento 5 no eixo Y. Certo? Agora vamos aqui para o ponto S. O ponto S está aqui embaixo. Então, S vai ser representado no eixo X, primeiro elemento, sempre eixo X. No eixo X, C. Então, entre parênteses, C, vírgula. Vamos procurar o segundo elemento.
O segundo elemento a gente vai levar, eu risquei em cima dele aqui, ó, mas dá para ver que é o 1. Ó, vou botar ele aqui do lado. É o 1. Então, C,1. Ah, professor, isso aqui vai ser um número? Normalmente vai, mas aqui no nosso desenho não é. O que importa para a gente é o que está ali no eixo. Então, primeiro elemento C no eixo X, segundo elemento 1 no eixo Y, certo? Ponto S está aqui. Agora vamos para o ponto T, que está aqui no mapa do continente africano. T, entre parênteses, no eixo X. A gente desce, joga aqui embaixo, ó. Vai estar aqui, D. Então, D, vírgula. No eixo Y, a gente joga lá no eixo Y. Já tem ali, então não estou preocupando em fazer ela reta, mas olha lá, no 4. Então, D, vírgula, 4. Atenção na forma de representar. Entre parênteses e essa vírgula separando. Lembrando que essa vírgula não é um número decimal. Essa vírgula é a separação entre os dois elementos de um par ordenado. Então, cuidado na hora de representar isso aí, de ler e entender o que isso representa. Finalizando aqui essa tabela, o ponto U. No ponto U, a gente tem, entre parênteses, no eixo X, o ponto F aqui, ó, no X é F. E no eixo Y, se a gente leva lá, vai rebater lá na ponta, ele vai chegar no 2. Então é F,2, certo? Entendeu? Cada valor desse aqui representa um ponto. Isso aqui significa que agora a gente está tendo uma visão espacial desse mapa aqui. Não é mais somente uma distância, né? Não é somente uma posição aí de distância. Se a gente pensar aí numa sala de aula, que tem ali as carteiras organizadas, né? Vamos pensar aqui uma sala de aula, tem aqui o quadro e representa as carteiras nas fileiras aí. Ó, tem 4 fileiras, botar um distanciamento aí, porque da pandemia, Covid, essas coisas. Nessas fileiras aqui, vão ter 16 alunos nessa sala de aula. Bom, para a gente determinar a posição de um aluno nessa sala de aula, a gente tem que saber qual é a fileira que ele está, primeira, segunda, terceira, quarta fileira, e qual é o número dela aí na linha, qual linha que ela está. Então, a gente pode definir aí um eixo X e Y e falar, eu estou na cadeira 3, 3, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, estou nessa cadeira aqui. Então, dá para a gente fazer isso. Aí, se a gente estivesse em sala de aula, dava para fazer essa brincadeira, cada um determinar aí a sua posição. Aqui, 3,3, nesse ponto aqui. E por aí vai. Então, a gente tem uma visão agora em profundidade e distância. Então, a gente vai analisar isso aí para definir pontos aí e analisar gráficos. Então, encontrando esses pontos, vamos lá. A gente vai chamar aí de sistema cartesiano quando a gente der nomes mais definidos. Então, agora não é mais uma distância qualquer, A, B, C, D e E lá não. Agora a gente vai chamar de sistema cartesiano e vai usar X e Y, né? Y aqui sempre o eixo vertical, X sempre o eixo horizontal. Ambos são infinitos, tanto para mais quanto para menos, mas a gente representa aqui um valor finito para a gente conseguir visualizar. E o ponto 0, 0 é a origem do sistema. Então, a origem é o ponto 0,0, ou seja, esse pontinho aqui, esse aqui é a origem do sistema. A partir daqui, a gente representa qualquer ponto. A coordenada x, a coordenada horizontal, a gente chama de abscissa. Então, a abscissa é o x. A coordenada y, a gente chama de ordenada. Então, ordenada e abscissa, y
x. A representação é a mesma, são dois elementos entre parênteses separados por vírgula. O primeiro elemento é a abscissa, o segundo elemento é a ordenada. Essas coordenadas que a gente chama representadas dessa maneira são as coordenadas do ponto A, que ele definiu aqui no caso. Esse ponto eu podia dar qualquer nome. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, esse ponto 2, 4, é abscissa 2, ordenada 4, certo? Então, a abscissa é 2, mas a ordenada é 4. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer o tracinho. O ideal aqui é fazer com régua, né? A gente vai levar a abscissa é 2, ou então do 4, o 2 vai descer aqui e encontra nesse ponto. Então, abscissa 2, ordenada 4, entre parênteses. Está aqui o ponto A, certo? Então, cada ponto vai ser definido com uma abscissa e uma ordenada, e a abscissa e a ordenada, representadas entre parênteses separados por vírgula, são as chamadas coordenadas cartesianas do ponto, certo? Isso vale para todos os pontos, todos os pares ordenados aí. Vamos fazer então um exemplo que está aí no livro de vocês, que é, tem aqui um monte de ponto e a gente vai determinar as coordenadas de cada um. Então vamos lá, vamos fazer um por um. Vamos começar por ordem alfabética, vamos começar do ponto A. Então A igual, entre parênteses, vamos lá, está aqui o A. Qual é a abscissa? Vamos lembrar aqui a definição? Abscissa x, ordenada y, certo? Como a gente está começando, vamos escrever aqui, ó, abscissa ordenada. Então, abscissa x ordenada, para não ter erro, vou escrever aqui y, certo? Primeiro elemento, segundo elemento. Então, primeiro elemento aqui do A, abscissa. Abscissa, ó, tá aqui a retinha, ó, vai lá no 3. Então, já vem para cá, 3, vírgula. Segundo elemento, vai lá no 2, ó, vai lá no y, ordenada. Então, 3 e 2 é o ponto A. São as coordenadas cartesianas do ponto A. Dá para fazer, tranquilo, né? B. O ponto B tem aqui abscissa. Ó, tá descendo aqui, tá indo até o 1, ordenada até o 3. Então, abscissa 1, ordenada 3. Bom, professor, está muito tranquilo. É assim mesmo, é tranquilo mesmo. O ponto C está sobre o eixo, olha isso, está sobre o eixo Y. O que significa que ele está sobre o eixo Y? Que a ordenada vale 0. Se esse ponto está sobre o eixo, um dos eixos, a coordenada desse eixo vale 0. Então, aqui, ó, no ponto C, a abscissa vale 0, a abscissa vale 0 e a ordenada vale 1. Então, a abscissa 0 e a ordenada 1. Ó, no eixo X, esse ponto aqui está exatamente sobre a origem. Então, a abscissa 0, ordenada 1, certo? Vamos para o ponto D. No ponto D, está aqui, a abscissa vale menos 3. Ó. Se a gente desce aqui, ela vale menos 3. Então, aqui, menos 3. E a ordenada vale 4. Está aqui o tracinho levando até lá. Menos 3 e 4. É possível com número negativo? Sim, perfeitamente possível. Você vai ver que tem até com os dois números negativos aí, não tem problema nenhum. Ponto E.
sempre entre parênteses, sempre separados por vírgula. O ponto E está aqui, ó, abscissa. Está aqui, primeiro elemento, menos 4. Ordenada, está aqui, 3. Repetiu, não tem problema. Ele está na mesma linha aqui, ó, do B, então repetir não tem problema. Está aqui, eles estão na mesma linha, certo? Ponto F. No ponto F, a abscissa vale menos 2. Sempre que ele tiver à esquerda do eixo Y, a abscissa vai ser negativa. Então, já fica aí de dica. No ponto F, abscissa menos 2, ordenada 1. Então, aqui entra o 1 e fecha. Representação entre parênteses, separado por vírgula. Primeiro elemento, segundo elemento, vírgula, entre parênteses, sempre. Primeiro elemento, abscissa, segundo elemento, ordenada, certo? Agora, ponto G. No ponto G, a abscissa vale menos 2, ó, tá lá em cima. Então, menos 2 e a ordenada, menos 2 também. Ah, pode ter esse negativo depois da vírgula? Pode, porque isso não é um número decimal. Isso é a representação das coordenadas de um ponto num plano cartesiano. Ou seja, das coordenadas cartesianas desse ponto. Separadas aqui por vírgula. Agora, o ponto H está acabando. No ponto H, a abscissa no X, ó, vai até menos 5. Ou seja, menos 5. Já ordenada está aqui, ó, menos 3. Então, menos 5, menos 3. Do H a gente vem aqui para o I. Então, ponto I está aqui no 4, ou seja, a abscissa vale 4. E a ordenada, ó, aqui no Y, menos 1. Agora, ponto J, que é o último. O ponto J tem abscissa 2 e ordenada menos 4. Então, 2 e menos 4. Então, dá para entender como que representa pares ordenados. Então, um par ordenado tem sempre um elemento X, vírgula, um elemento Y. A gente chama de primeiro elemento e segundo elemento. Sempre separados por vírgula, sempre entre parênteses, certo? Deu para entender? Então, a gente vai fazer aí, vai fazendo os exercícios do livro. Dúvida aí dessa matéria, manda nos comentários desse vídeo. E bons estudos, vamos lá. Tchau, tchau.